Uma questão que os muçulmanos colocam é que Jesus veio apenas para os judeus. Ele é considerado um profeta, ah, como qualquer outro, talvez um pouco mais acima que a maioria dos profetas, mas é, para o Islã, Muhammad é o maior e o selo dos profetas, o último profeta que veio para a humanidade, veio para completar e até mesmo corrigir algumas questões que outros profetas no passado falaram ou profetizaram. Então, existem alguns textos no Alcorão, vocês têm as referências aí, que fala exatamente que Jesus ele veio somente para os judeus. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender que os muçulmanos reconhecem Jesus só como profeta, né? Mas é interessante observar que dos 114 capítulos ou suras do Alcorão, Jesus aparece em 15 capítulos. Na verdade, o nome de Jesus, né, como ah, Isa al-Masih, aparece muito mais do que Maomé. Maomé aparece cerca de 4 vezes somente. Jesus aparece em 15 suras das 114, mas em termos de pedaços, quantas vezes chega aí a quase 100 vezes você encontra o nome de Isa al-Masih. Então, eles dão uma atenção. O Islã dá sim uma atenção a Jesus, mas sempre com a ideia de um homem importante, um grande profeta. E quando a gente observa isso, a gente vê, por exemplo, no capítulo 3, na Sura 3, que ele veio sem pecado, ele, ele era, ele curou doentes, ele ressuscitou mortos. E aí, quando a gente olha várias das passagens que está aí, até em inglês aí, mas o importante é você ver as suras, que ele, por exemplo, a Sura 19, por exemplo, fala que ele veio sem pecado. E fala também que ele é um sinal para a humanidade, diz que o Islã acredita no nascimento virginal de Jesus, e ele é um e também que ele é a palavra da verdade. Então, o capítulo 19, a Sura 19, traz muita informação sobre Jesus. A Sura 4 também é interessante, e eles dizem que Jesus ele foi para o céu, dando a ideia de que Deus tomou Jesus, né? Alá tomou Jesus para que ele não morresse na cruz, que ele foi para o céu e um dia ele vai voltar, segundo a crença islâmica. E também no a Sura 4, verso 171, 171, diz que ele é o Messias, mas ele é a Kalimat Allah, a palavra de Allah, e também o Espírito de Allah, que é Ruh Allah. Aqui há uma ponte que nós podemos conversar sobre Jesus sendo, né, levando para o contexto bíblico que ele é a Kalimat Allah, ele é a palavra e ele é o Espírito de Deus, né? Então nós podemos usar esse texto não para usar e ficar parado no Alcorão, mas nós podemos migrar rapidamente e mostrar realmente o que significa na, no cristianismo que ele é a palavra, o verbo que se fez carne, né? Aqui nós temos alguns exemplos da importância de Jesus no Alcorão. É, Na verdade, a maioria dos muçulmanos, a maioria dos muçulmanos ela não é devota. Então, muitos nem sabem que Jesus tem tanta importância assim no Alcorão, né? Mas é interessante a gente ver algumas dessas passagens, né? Deixar claro para vocês aqui. É, Eles usam o termo Masih, Messias, né? Embora
se esperasse que ele rejeitasse fortemente esse título em particular, né? O Islã acredita nessa crença. Então, outra coisa importante para nós aqui. O Islã deixa muito claro, né, que ele é incomparável, que Jesus ele é uma pessoa diferente dos demais profetas, mas o nosso chamado, Deus chamou a cada um de nós para que a gente possa trazer a verdade do Evangelho para as pessoas, no caso aqui para os muçulmanos, 1,9 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, devotos, nominais, de uma linha teológica A, B, C. Dentro do Islã tem várias divisões teológicas. Não existe um Islã no mundo, mas uma mistura grande de Islã, de crença, muito animismo dentro do Islã. Mas é interessante a gente pedir a orientação de Deus para que a gente possa explicar para o muçulmano e elevar Jesus da condição de profeta para a condição de Senhor e Salvador. E esse trabalho não é um trabalho matemático ou científico, mas é dependência total do Espírito Santo, mas é preciso com que a palavra de Deus gere esse processo de elevar Jesus da categoria de profeta para mais que profeta, Senhor e Salvador, né? Então é importante. Eles dizem, baseado em Mateus 15, 24, na verdade eles pegam vários textos bíblicos para tentar anular a cristologia, a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. Eles tentam usar vários textos bíblicos para mostrar, principalmente no Antigo Testamento, que a Bíblia não que a veracidade da Bíblia ela é questionada, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então é muito importante a gente ter em mente que esse é o tipo de abordagem que eles usam. E uma delas é essa. Mateus 15, 24. Ele pega isolado e diz que fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí, quando você conversa com um muçulmano devoto, e que ele é também um missionário islâmico, que são poucos, mas existem, você vai ver que ele vai tentar pegar esses textos para tirar a gente de um equilíbrio, ou deixar a gente intimidado, ou fazer questões que a gente precisa responder dentro da caixinha que ele sugeriu. Então a gente tem que tomar cuidado que não temos que usar essa maneira. Não é preciso responder perguntas diretas, mas a gente pode trazer uma outra pergunta e questionar também. Nesse caso, Jesus ele veio primeiro para o povo de Israel, mas o texto na Bíblia mostra, por exemplo, em João capítulo 4, que Jesus, depois que ele caminhou com os discípulos no mundo judaico, ele começou a mostrar que o evangelho era para além das cercanias judaicas. Aí Jesus ele vai falar com a mulher cirofenícia, em João 4 ele vai falar com a mulher samaritana, e ele vai mostrando para nós, ele vai nos ensinando que essa deve ser a nossa chamada. A nossa chamada é que a gente vá para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é importante a gente ter isso em mente. Na grande comissão, a gente vê claramente isso. Atos 1:8, a gente vê claramente isso. Então, a gente precisa entender que a estratégia de Jesus, ela é baseada, está enraizada na bênção de Deus para Abraão, né? Que diz que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós sabemos que essa bênção só é possível por intermédio de Cristo, né? Que Jesus ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e por causa desta ação, né? Que era para a perdição, era para nós. Essa morte era para nós. Mas aí vem a graça de Deus, o amor incondicional, e por causa disso nós somos perdoados, né? Quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e confessamos os nossos pecados. E Jesus ele nos chama para alcançar todos os povos, línguas, tribos. Então não é somente para o povo de Israel. Então bem simples responder essa questão dos muçulmanos.
E é interessante que tem uma sura 19:21 que diz que Jesus foi um sinal para os homens. Não diz que Jesus foi um sinal somente para o povo de Israel. Então, o que eu queria falar era isso aí hoje para vocês, era sobre essa questão, que Jesus ele vem para o povo judeu e depois ele leva os discípulos intencionalmente a ter experiências além da cercania judaica. Deus abençoe.